Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão habituados. A gente vai estar começando o nosso primeiro vídeo do podcast Tais a Ver aqui na Gera Portugal. E o tema de hoje, a conversa de hoje que eu vou ter aqui com meu marido Jardel, é sobre as primeiras dificuldades que um imigrante, que um brasileiro tem ao chegar aqui em Portugal. Assiste esse vídeo até o final que essa conversa vai estar super interessante. Então, galera, eu já vou começar esse vídeo dando a palavra ao meu marido, porque eu moro aqui no Porto há 6 meses, apesar de eu ter viajado Portugal e tudo mais, mas ele já morou aqui em Portugal, antes da gente se conhecer, por 1 ano em Lisboa. Teve algumas experiências que ele vai trazer aqui para vocês. Como é que foi a sua experiência assim que você chegou em Lisboa com imóveis, documentos, enfim, conta pra gente. Então, eu acho que cada um vai ter uma experiência diferente, né? Primeiro, acho que cada um tem uma experiência diferente do outro. Mas eu tive uma experiência que foi engraçada, né? Eu saí do Brasil com um contrato, entre aspas. Eu saí do Brasil com um contrato. Eu acho que as pessoas, elas às vezes acham que fica assistindo muitas coisas no YouTube e a gente tem às vezes uma percepção que vai acontecer de uma certa forma ou vai acontecer de uma outra forma. E quando a gente chega aqui, acontece coisas que a gente não espera. Totalmente diferente. E uma das coisas que aconteceu comigo, que eu achei que não ia acontecer, até porque eu já trabalho com TI já faz muito tempo no Brasil e pela primeira vez aconteceu uma situação um pouco delicada aqui para mim. Eu saí, como eu falei, eu saí do Brasil com um contrato de trabalho. O visto... Mas já era para trabalhar com OutSystem? Ou era outra linguagem? Já era para trabalhar com... É só um parênteses aqui, gente. TI. Uma das linguagens mais procuradas aqui em Portugal, é OutSystem. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, depois vocês passam lá e assistem. Isso, eu já saí de lá do Brasil com um contrato de trabalho para trabalhar em TI, trabalhar com OutSystems. O que aconteceu foi que a gente acordou algumas coisas na entrevista. O meu visto, ao invés de sair como visto de residência, já começou alguns problemas por aí, né? A gente acha que o consulado não vai errar, mas ele às vezes erra. E aí eu entreguei todas as papeladas. Naquela época, lá no Rio de Janeiro, a gente mandava os documentos pelo correio. Então, não adiantava você ir lá no consulado com os documentos, etc. Então, você enviava os documentos pelo correio e o consulado analisava todos os documentos. E aí eu tinha um problema lá, que eu, ao invés de pegar o documento da polícia... Como é que era o nome? Certificado anticriminal, não é isso? Registro exato. Anticriminal. Atestado de criminais. Atestado de criminais. Anticriminais, isso. E aí eu... Ainda é necessário esse documento para pedir o visto, tá, gente? Aí eu enviei um documento que era se não me engano, era da Polícia Civil, mas tinha que ser da Polícia Militar, ou seja... Federal, né? Da Polícia Federal. Isso. Ou seja, eu enviei o documento errado. Era um atestado criminais, mas era um atestado errado, né? E aí os documentos voltaram, ou seja, todo aquele trâmite voltou de novo. Ok, tudo certo com os documentos. Eu enviei o documento certo, tudo certo, ok. Você pode vir buscar o seu visto aqui para assinar, isso aqui, ok. Fui lá no consulado. E já lá no consulado eu já vi que tinha um problema no visto, porque eles me deram um visto temporário e não um visto de residência. E depois disso foi um pouco complicado para mim, porque o consulado mesmo falou para mim, olha, você chega lá em Portugal, não tem problema, você chega lá, entra em contato com o CEF, vai no CEF e pede para mudar o seu visto. Eu falei, ok, né, tá bom e tal, se o consulado está me dizendo que isso é possível, né, isso deve ser algum trâmite normal, sem problema. Cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz, né, foi ir no CEF. E aí eu fiquei lá numa fila lá e tal, a pessoa me atendeu, eu falei, olha,
eu vim do Brasil, tenho um contrato, etc. Tenho aqui um visto temporário, mas eles pediram para eu vir aqui mudar porque eles Mas erraram. era visto temporário de residência Era ou um de visto trabalho? de estudo. Era um visto de estudo. Ah, tá. Olha a confusão, gente. Ele apresentou um contrato de trabalho e pediu um visto, né, para vir morar a Exato, trabalho. exatamente. Só que deram um visto de estudante. Porque com contrato, Como assim? na época, com contrato você conseguiria, através do contrato da empresa, ou seja, você conseguiria entrar no consulado e fazer o pedido do visto de residência. E aí isso já não aconteceu, eles me deram um visto como se fosse na época de estudante, ou seja, era um visto temporário de estudante. Uhum. Como se fosse de estudante. Um consulado do Rio, né? Isso, no Rio de Consulado do Janeiro, em Botafogo. E aí, ou seja, cheguei aqui, o CEF falou assim, não, isso não existe. Já foi o primeiro percalço que ele passou. Vai ter outros. Isso Fica não aí que vocês existe. vão ouvir os outros. Isso não existe, ou seja, eu já estava ferrado. Quando eu saí do CEF, eu liguei para o consulado, liguei daqui, de Portugal, para o consulado do Brasil, Rio de Janeiro. Falei assim, olha só, vocês estão loucos? Vocês ficaram malucos? Simplesmente vocês me mandaram para aqui, para um país, falando que eu poderia mudar o meu visto e vocês agora não podem mudar. O CEF está simplesmente dizendo que eu não posso mudar. E aí é óbvio, né, a pessoa que atendeu não sabia nada da minha história, não sabia do que aconteceu, ou seja, eu acabei ficando com visto temporário, ou seja, eu fiquei aqui durante um tempo com visto errado. Mas você depois fez manifestação. Como é que Depois, você resolveu isso? Isso, exato. E aí, para piorar a história, né, a empresa que eu tinha feito a entrevista, ou seja, a empresa que eu tinha vindo para cá, ou seja, aquele visto, aquele contrato da empresa já não tinha adiantado de nada. E aí, para piorar a história, a empresa, o que eu fiz a entrevista, né? O contratante, né? Exato, a empresa que te contratante. contratou. Uhum. Simplesmente a gente tinha acordado um valor e a pessoa falou que era um outro valor. E esse valor era menos do que a gente tinha acordado. E aí eu achei aquilo um absurdo. Obviamente, era esse ponto que nunca tinha acontecido nada parecido comigo no Brasil. E eu falei, não, calma aí, não é assim, a gente acordou um valor, eu estava no Brasil, eu vim para cá, a gente acordou um valor e agora, não, mas assim não dá para ser esse valor, não sei o quê. Ou seja, a pessoa ficou me procurando, eu simplesmente ignorei, nunca mais entrei em contato com a pessoa, mas a pessoa continuou me mandando mensagens aí, mais ou menos uns 3 a 4 meses ela ficou mandando mensagem, Jardel, você está em Portugal? Eu falei, sim, eu estou em Portugal, mas com esse valor é impossível a gente continuar. E aí, ou seja, não, vamos conversar, mas eu também não queria mais conversar porque eu já estava com problemas demais para conversar com essa pessoa. Como você resolveu a questão do visto? Depois você fez a manifestação de interesse? Exato, e aí eu precisei fazer a manifestação de interesse para fazer... E esse contrato dessa pessoa que literalmente enganou ele, literalmente, você deixou de lado essa pessoa? Sim, deixei de lado. Obviamente, não tinha mais o que fazer. E depois, como é que você se virou para arrendar um imóvel, para conseguir um contrato, para poder dar a entrada na manifestação de interesse? Como existem as pessoas que fazem as coisas erradas, né? Eu encontrei eu comecei primeiro o que aconteceu foi que eu fiquei acho que uns 2, 3 meses de férias. Relaxou, né? Muito estresse. Fiquei... Olha quem veio para nosso podcast, gente. Vocês já viram o nosso vídeo que a gente ensina como trazer essas fofuras na cabine do avião? Esse aqui é o Kevin, ele veio participar do nosso podcast. É o nosso participante especial. Mas então, vai lá, conta pra gente como é que você resolveu esses 2, 3 meses. Exato. Aí. E aí, é isso que acontece, né? Tem pessoas e pessoas. É óbvio que você vai encontrar todo tipo de gente, né? Em qualquer lugar que você vai. Então, depois disso eu fiquei um pouco tentando resolver o problema dos documentos. Depois eu vi que não conseguia. E aí também eu já não tinha tirado férias no Brasil. Fiquei tirando umas férias aqui meio que, entre aspas, forçada. Durante uns 2 meses, mais ou menos. E nisso... Essas férias, entre aspas, eu continuei mandando meus currículos. E aí foi que eu, até então, não tinha entrado em contato com ninguém. Né? Eu tinha amigos aqui já e tal, eu comecei a entrar em contato com eles. E surgiu lá
Oportunidade. Uma oportunidade lá foi o meu primeiro chefe que eu tive aqui em Portugal, que foi, assim, foi uma das pessoas mais legais que eu encontrei aqui em Portugal. Ele arrumou tudo, fez questão de me ajudar nas coisas Isso é uma coisa que às vezes acontece, mas não é com todo mundo, gente. Às vezes a gente tem alguns relatos aqui que a gente vê pelos comentários do YouTube, né, nossos seguidores, porque tem empresas que não querem resolver essa parte de documentação, né? Assim, ele teve essa sorte, só que assim, vamos ser honestos aqui, a área de TI aqui tem muita vaga. Assim, realmente assim, é mais vaga de emprego do que profissional, tanto que eles ficam tentando importar do Brasil literalmente, que foi o que aconteceu com ele, só que infelizmente o contratante não honrou com um acordo, né, vamos assim dizer. Mas assim, esse negócio da empresa, fazer toda essa parte de documentação, isso vai depender muito do tipo de trabalho que você for fazer, né? Geralmente esse pessoal de TI, né, acaba sendo empresas com carreira e uma série de outras coisas. Mas quando é uma atividade mais operacional, tem patrões que são legais, né? Tem empregadores que são legais e te ajudam em toda essa parte de documentação, mas às vezes não. E na época, né, ele estava até acompanhado com uma outra pessoa e ele teve problema com essa parte da documentação, foi no NIF, não foi? Como é que... Sim, sim. Ele vai contar, tipo assim, a pessoa que estava com ele não tinha, não era da área de TI. Sim, porque o que aconteceu? Com o visto de residência, né, você consegue entrar, se você tiver, por exemplo, casado, a outra pessoa vem te acompanhando, vamos colocar assim. E aí, isso você consegue trocar, fazer reagrupamento, você faz o reagrupamento familiar. E com esse visto temporário que eu tinha, eu simplesmente não podia fazer isso, porque não tinha lógica, né? Então, eu tive mais esse outro problema, que eu não conseguia trocar nem a minha situação e nem a situação da outra pessoa. Então, isso gerou uma série de problemas também naquela altura, né? E os primeiros documentos, né, assim que a gente chega, um dos primeiros que a gente emite é o NIF, né, que é o número de contribuinte fiscal, como se fosse o CPF aí no Brasil. E parece que você encontrou uma representante que meio que extorquiu. Como é que foi? Conta aí. Não vou contar, vou deixar ele contar. Foi 150, acho que foi 150. Mas como é que foi a experiência com essa representante fiscal no dia que vocês foram? Foi algo meio estranho, mas tipo, foi algo tipo, eu encontrei, eu comecei a procurar no Google, né? E aí encontrei lá algumas consultorias que faziam isso. Foi meio esquisito, parecia que eu tava fazendo algo errado, assim. Foi uma situação meio estranha. A pessoa que foi lá, foi 150 euros. Foi 150 euros. Gente, olha só, tem gente que cobra esse valor hoje, cobra menos e cobra mais. Só que a gente está falando de uma coisa que aconteceu anos atrás. Então, assim, você pensa 150 euros anos atrás. É como, sei lá, como se fosse 300 euros hoje, entendeu? Por causa dessa valorização do câmbio e tudo mais. Então, assim, foi bem salgado, né? Porque, tipo, teve essa falha do consulado, né? Teve uma questão também do planejamento que começou aí já com o contratante... Quer ir embora aí. Já com o contratante também não honrando. Então, assim, devido a uma série de imprevistos, acabou tendo um prejuízo financeiro, vamos assim dizer, né? Então, ou seja, o planejamento financeiro, ele é muito importante quando a pessoa está planejando vir morar em outro país, né? Que você vai estar dando reset na sua vida, né? Tirando também o tempo que eu fiquei, porque como eu não tinha ainda um contrato, né? Eu tinha um contrato de trabalho, mas que eu não ia seguir com ele porque não fazia sentido. Eu fiquei pagando Airbnb, então... Mais uma facada. Eu fiquei se eu não me engano, foi 3 ou 4 meses em Airbnb. Agora você imagina Airbnb no auge do turismo em Lisboa, um dos lugares mais caros,
né? Não tinha pandemia, não tinha nada, não tinha crise, não tinha nada disso. Tava no auge do turismo em Portugal, aquele burburinho, o Airbnb, assim, com preço Ainda teve elevado, entendeu? apesar de ter planejado isso durante muito tempo, porque na verdade eu já planejava sair do Brasil, né? Eu planejava, no início eu planejava ir para o Canadá, então no Quebec, então eu sabia das coisas que eu ia ter que fazer. Mas apesar de saber o que ia acontecer, a gente não tem como. É impossível a gente prever tudo, né? Por isso que é importante trazer sempre uma reserva. Se você tem um planejamento, a gente tem até um vídeo aqui no canal sobre isso, né? Os primeiros passos e também os custos. Se você tem um custo, o custo é esse. Ok, traga sempre de 10 a 30% a mais daquele valor para esses imprevistos. Sim. Para o sonho não ficar frustrado e você ter que voltar, né, da onde você estava, né? E aí eu fiquei, eu acho que foi uns 3 ou 4 meses em Airbnb. Fiquei no aí local, você conseguiu no o local trabalho, também né? que não era barato, porque com o problema do visto, o que aconteceu? O visto ele já não saiu no tempo que eu achei que ele ia sair, por causa desses problemas que deram. Uhum. Então, eu não... O que aconteceu foi que eu, se eu não me engano, eu não me lembro agora, mas tinha um limite do que eu tinha que sair do Brasil. Então... É um tempo para sair e um tempo para ficar com visto ali até conseguir o título de residência do CEF. Então, porque o que tinha acontecido? Na verdade, eu já tinha comprado a passagem. Foi um trâmite que eu já não me lembro mais, mas eu tinha um limite para sair. E aí, o que aconteceu foi que quando eu cheguei aqui, eu ainda tive que ficar esses 3 meses, né? 3 ou 4 meses em Airbnb. Morrendo num dinheiro, né? Foi. Porque, e aí, o que aconteceu também foi que, tipo... Mas e depois, quando você foi pro arrendamento, como é que foi essa etapa de... Você primeiro conseguiu o trabalho, não foi isso? Uma empresa que auxiliou toda essa parte de documentação. Aí depois disso que você foi para arrendamento. Exato. Como é que foi as suas dificuldades? Porque, assim, não é muito fácil arrendar um imóvel aqui em Portugal, né? Por vários motivos. Ou porque não tem fiador, ou porque estão pedindo muitas rendas antecipadas, o que não pode. O máximo são 3 rendas. Ou porque, tá ok, pediu 3 rendas, mas aí tá pedindo vários calções, porque a calção é negociável. Então, assim, tem muitos relatos bons e ruins. Como é que foi a sua etapa? Você conseguiu o trabalho e foi para arrendamento. Como é que foi essa fase? Eu acho que foi um pouco conturbada, né? Mas e também arrumar o arrendamento não foi muito fácil na época. Eu tive que, assim, eu tive que ligar muito, fazer muitas ligações e etc. para tudo quanto é lugar que eu encontrava, que eu achava que era interessante também. Acabei por alugar um apartamento que não era tão barato também. Por curiosidade, conta aqui. Quanto que foi esse arrendamento? Se eu não me engano, na época... Conta pra gente! Na época, eu acho que eram 800 euros. 800? Gente, a gente tá falando isso de alguns anos atrás, tá? E nem foi no coração de Lisboa. 800, nem foi no coração de Lisboa, né? Foi um pouquinho, foi em Algés. Isso. Foi um pouquinho mais afastado e já foi 800 euros. Então, assim, prepara o bolso. O local é muito bom, eu gosto muito de Algés, mas era um arrendamento realmente muito caro. Então... Mas como é que foi o contrato? Como é que Como é que foi o contrato isso? que, assim... Como é que foi a sua busca? Primeiro, como foi a busca por imóveis? De visitar imóvel com os corretores? Como é que foi isso? Pra falar a verdade, eu não me lembro muito bem como é que foi. Gente, como pode? Ele contou pra mim essa história toda. Eu devo ter memória muito boa. Eu acho que assim, o que eu me lembro mesmo era de eu ligando pra todos os apartamentos que eu vi. Então eu vou contar uma passagem que ele me contou que eu achei super engraçada. Que teve um imóvel que eles gostaram e... Não, disso eu lembro. Aí ficaram visitando e o corretor simplesmente não queria arrendar pra ele. Então, isso eu lembro. Porque ele era brasileiro. Então, esse eu lembro. E não era nem por... E tem uma coisa importante, não era nem por uma questão de quem vai ser o fiador e tudo mais, porque a empresa que ele estava queria fazer o contrato de arrendamento e iria ser o fiador. Sim.
Num próximo vídeo, a gente vai estar contando um pouco mais sobre xenofobia aqui em Portugal. Mas esse vai ser um assunto para o próximo vídeo. Mas só para vocês terem uma palhinha das coisas que acontecem aqui, das sutilezas que acontecem num simples arrendar de imóvel, entendeu? Assim é o que eu falei, né? Como você tem pessoas de todos os tipos em todos os lugares, não adianta. E aqui também não é diferente, é igual a qualquer outro lugar. Então vocês, às vezes, por exemplo, isso era uma das coisas que eu nunca tinha colocado nos meus planos, assim, era um fator que eu nunca tinha colocado ele dentro da equação, né? Então, foi a primeira vez que eu também... Assim, primeira vez que eu passei... Teve contato com uma situação do gênero, né? Assim, apesar de não ligar muito, eu acho, às vezes, no minuto seguinte eu tô achando aquilo tudo muito engraçado, isso é uma coisa que eu fico observando muito, assim, né? E aqui eu observo bastante. Então, o que aconteceu nessa questão do contrato, uma pessoa que eu liguei, um corretor que eu liguei, eu vi que ele estava me enrolando muito, assim, ele ficou, eu já estava, gostei bastante do apartamento, não sei o quê, e eu vi que ele estava me enrolando para mostrar o apartamento, etc. E aí ele falava, não, mas tem esse outro aqui. Eu falei, tá, mas eu não quero esse outro, eu quero esse daqui. Eu quero ver esse daqui, eu gostei desse. Mas não, eu sei. Aí não me respondia, aí eu não estava entendendo nada, eu não estava entendendo o motivo que aquela pessoa estava fazendo aquilo. E aí chegou um determinado momento que eu falei, olha só, faz o seguinte, eu não quero mais ver apartamento nenhum, esquece. E aí foi quando ele se abriu e falou assim, não, sabe o que é, Jadel? É que... Foi honesto. A pessoa que está arrendando, o proprietário que está arrendando esse imóvel, é um casal de idosos, já é bastante... Ele chamou até de conservador na época, né, e tal. É um casal de idosos, conservadores e não sei o quê. Conservadores, não sei o quê. E assim, existe uma outra pessoa interessada nesse apartamento. Deram preferência a outra pessoa. E aí ele me contou que era filha de um casal de portugueses que não morava em Lisboa e a filha estava indo para fazer faculdade e não sei o que. E aí, por eles serem idosos e não sei o que, ele falou, ou seja, ele falou de todas as formas o que ele não queria falar. Mas eu entendi, falei, tá ok, pô, mas eu acho isso justo. A pessoa, quando ela... Olha, não dá porque você é brasileiro, assim, não tão diretamente assim, mas, olha, não dá porque aqui tem um casal de portugueses que quer alugar e a pessoa acha melhor alugar para essa pessoa, ok, é justo, tá tudo bem, segue a vida. Mas ele ficou me enrolando bastante, ou seja, essas são situações que a gente acha que não vai... É o que eu falo, né? Tipo, não adianta, você vai fazer todo o teu planejamento, mas vai ter coisas que você não vai conseguir planejar, não vai conseguir controlar. E vai andar aqui assim. Nessa experiência atual, né, que a gente está aqui no Porto, a gente também teve um pouquinho de dificuldade de arrendar imóvel aqui. Os valores, devido à pandemia, a gente veio no meio da pandemia, os valores, apesar de estar no coração do Porto mesmo, bem na área turística mesmo, os valores já são um pouquinho menores, não sei se por causa da pandemia ou porque talvez o Porto seja um pouco mais barato que Lisboa, mas isso é bem relativo, tá? Porque a gente, bem no centro histórico do Porto, também costuma ter preços elevados, assim como em Lisboa também costuma ter preços elevados, porque você está numa área muito turística, assim, né? Agora, se você ficar nos arredores, aí realmente é muito mais tranquilo o valor do arrendamento, né? Então, assim... Lembrando que Lisboa, na linha de Cascais, é tudo caro, então... Gente, Cascais é lindo. É lindo, vai. Cascais é lindo, assim, a gente é carioca, a gente é do Rio, ele não gosta de praia, eu amo praia. Então, assim, eu fiquei apaixonada por Cascais, mas é exatamente isso que ele falou. É faca no bolso. Gente, é caro mesmo, Cascais é caro. É mais pra passear, pra curtir, mas... Assim, se você ficar nos arredores, né, não tem só Cascais, não, né? Não, eu digo, tipo... Em Lisboa, na linha do comboio ali, a linha que vai de Lisboa até o Porto, aquela parte ali é litoral, um pouco mais salgada.
O litoral é salgado em qualquer lugar, né? Eu acho que o litoral no Brasil também, do Nordeste até o Sul, se você for morar no litoral, também tem um preço, assim, bem elevado. E assim, além dessa dificuldade, né, que o brasileiro tem, assim, de chegar aqui, de arrendar um imóvel, de levar pernada, por exemplo, de um contratante, ou então essa parte de documentos que também às vezes é um pouco burocrática. Agora estão até tentando facilitar isso, né? Por exemplo, o NIS, agora você consegue obter o seu número de NIS sem abrir atividade ou sem ter um contrato. Eles estão tentando facilitar algumas coisas, dificultaram outras, né? Porque, por exemplo, no NIF agora você tem que ter o título de residência para conseguir remover o representante fiscal. E parece que vai sair aí no meio do ano um projeto de lei do Partido Socialista. Um projeto já, gente, ó, tá ali, ó, desde 2019 ou até mais, que eu tava pesquisando, tá lá, devagarzinho lá, o pessoal tentando. Parece que esse ano vai ser aprovado um orçamento para que isso saia do papel, né? Vamos ver se quando sair do papel não vai acontecer o que aconteceu com ele, porque isso é um visto temporário para você encontrar trabalho aqui em Portugal. Ninguém sabe ao certo ainda como funciona, até porque ainda é um projeto que depende da aprovação do orçamento, né? Mas se for aprovado tudo direitinho, só não pode acontecer essa confusão que aconteceu com ele, de confundir os vistos e chegar aqui e o negócio não funcionar, porque isso é um imprevisto que ninguém imagina, né? A gente vem pra cá crente que tá tudo certinho e quando chega aqui, só que não, entendeu? Não tava tudo certinho. E assim, além dessa dificuldade do trabalho, que às vezes, dependendo da profissão, eu, por exemplo, eu sou formada em marketing de administração. E a área administrativa aqui, gente, não contratam. Vou ser bem honesta com vocês, assim, eles dão preferência geralmente a pessoas do próprio país. Eu cheguei até, por exemplo, aqui tem um site mercadão.pt, que é para você trabalhar com entrega de comida. Eu conheci até uma menina no treinamento, e ela é da área de logística, e ela tava comentando que, tipo, já tava meses aqui mandando currículo para tudo quanto é lugar e sequer falam que você não foi selecionada, simplesmente ignoram a sua existência, né? Então, assim, na minha área eu tô tendo bastante dificuldade de encontrar trabalho, diferente da área de TI, que no momento tá sendo um mar de rosas, assim, entendeu? Mas quem for de outra área tem um pouco de dificuldade. E tá tendo que optar por trabalhos mais operacionais, né? Como a área de restauração, né? Que são os restaurantes. Tudo aquilo que mete a mão na massa mesmo, entendeu? Pra conseguir. E eu acho que isso não mudou nem dos milhares de anos que ele veio lá no passado e também atualmente, talvez possa até ter agravado com essa questão de inflação. Talvez isso tenha agravado um pouco, talvez a pandemia tenha agravado um pouco também. Assim que a gente chegou aqui no Porto, a gente viu muitas lojas fechadas, assim. Lisboa também a gente viu muitas lojas fechadas. Então, assim, isso é um agravante, né? Porque os próprios portugueses estão com índice de desemprego maior. Então, o que dirá para os imigrantes, né? Porque se não tem nem para os portugueses, vai chegar para outra pessoa que tá, né? Sim, eu acho que vale muito a pena enaltecer essas questões para quem está planejando, porque não tá muito fácil, né? E o planejamento financeiro, eu falo isso em todos os meus vídeos. Isso é extremamente importante, gente. Eu trabalho com gestão financeira e eu vou continuar reprisando isso. Isso é muito importante. Você vir com o valor, né, que você planejou, mas vir sempre com uma reserva para os imprevistos. Isso é crucial mesmo. Bem, acho que é isso. Acho que essas são as nossas primeiras impressões sobre as dificuldades que o imigrante tem assim que chega aqui, né? Que é o beabá mesmo, né? Onde ficar, como trabalhar, onde morar, como encontrar um emprego e os documentos, né? Que às vezes mesmo a gente vindo certinho acaba tendo algum problema. E é isso. Tem mais alguma coisa que você acha interessante acrescentar para quem está nos assistindo agora? Acho que não. Acho que era isso. As três principais coisas, assim, E continua difícil. Entra ano, sai ano. A vida do imigrante, eu acho que não é só em Portugal, tá? Eu acho que a pessoa que pretende imigrar,
Como ele falou, Canadá, tem gente que sonha com os Estados Unidos. Enfim, tem tantos países super interessantes pra gente visitar ou então morar. Não é fácil. Tem que ter um preparo psicológico grande também, não só o financeiro, né? Porque tem que sim. Você fica isolado, né? Tipo, você chega lá, às vezes, sem ninguém. Sem nenhum contato, sem nenhum amigo, é você e Deus. Exato. Eu tenho uma frase que eu digo que eu acho que, não sei se foi por conta das experiências que eu tive, mas eu acho que é um pouco de verdade, que é tipo, acho que a gente nunca deixa de ser imigrante. Eu acho que sempre vai ter essa coisinha lá no fundo que... De não pertencimento, né? Foi uma das coisas que eu senti também, né? Que eu falo muito. É uma sensação de você não pertencer. Depois, quando eu voltei pro Brasil, né? Depois eu voltei pra cá de novo, eu fiquei tentando achar a palavra correta pro sentimento que eu tive, né? E eu fiquei, eu acho que algum tempinho ali tentando até achar a palavra que era pertencimento, que eu acho que, tipo, é algo que, assim, eu acho que é algo que eu nunca vou conseguir ter em outro país. Assim, por mais que ame, por mais que adore, que se identifique, né? Eu não sinto muito isso, eu vou ser honesta, tá, gente? Eu não sinto essa sensação, mas ele sente essa sensação. E eu percebo, assim, pelos comentários, pelas coisas que a gente vê no nosso canal, das pessoas que interagem com a gente, né? Que algumas pessoas também compartilham dessa mesma emoção, né? Não só aqui, tá? A gente às vezes vê comentários de pessoas que estão morando, sei lá, nos Estados Unidos, em Nova York. Por exemplo, a namorada do Rafinha Bastos estava comentando essa sensação que ela teve depois de morar milhões de anos em Nova York. Ela fala também do... É um país que você... Tipo, é óbvio, qualquer imigrante vai ter essa situação, mas tipo... Que ela disse que os Estados Unidos era um país que você sempre tinha que pedir pra ficar. Ou seja, você sempre vai ter que estar ali atualizando o seu visto. Porque lá é bem mais difícil. O processo de legalização do imigrante é bem... Em Portugal, eu acho que, assim, se a gente, vamos ser justos, né? Tem muita burocracia aqui, tem muita coisa chata, mas se a gente for comparar a outros países, né, como por exemplo os Estados Unidos, eu acho que aqui a legalização... Até mesmo o Canadá, que a gente falou. Acaba sendo um processo mais fácil, né? Exato. Canadá também tem muita gente que fala do Canadá, porque o Canadá tem um programa, né, de imigração, então acaba sendo mais simples. Mas os Estados Unidos não, né? Não, os Estados Unidos não. E foi exatamente o que essa menina falou nesse vídeo, né? Que ela tem que ficar pedindo pra ficar. Então, ou seja, reforça a emoção, a sensação de não pertencimento, né? Realmente é... Eu não sinto isso, gente. Olha, eu adoro isso aqui, tá? Eu não tenho essa sensação. As pessoas falam que por ser só 6 meses é muito novinho. Que eu vou sentir ainda. Mas eu acho que não. Acompanhe a gente no canal ao longo desses anos todos que eu vou falando pra vocês se a minha sensação mudou ou não. Mas é porque, assim, eu nunca me identifiquei muito com a cultura brasileira ou com os cariocas, assim. Eu sempre me senti um peixinho fora d'água. E aqui eu meio que me identifico um pouco. Então, eu acho que... Não sei também se foi por causa das buscas de documentos, né, que eu fiz, né? Porque eu tenho a nacionalidade portuguesa e italiana. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal, depois você vai lá e assiste se você estiver procurando documentos que eu explico como que faz isso. E nessa busca, como fui eu mesma que fiz, eu acabei me aproximando, né? O estudo de genealogia acaba aproximando você um pouco mais das suas origens, dos seus familiares, e talvez isso tenha me abraçado de alguma forma, né? E... não sei, eu ainda não tenho essa sensação de não pertencimento. Se um dia eu tiver, eu conto aqui pra vocês no canal, pra vocês saberem. Vai acompanhando a gente ao longo dos anos. Isso aí. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado desse bate-papo. Vão ter novos vídeos, novos bate-papos, novos temas polêmicos. O próximo vídeo a gente vai falar sobre xenofobia. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, conversa com a gente, interage, porque isso é muito gratificante pra gente continuar fazendo esses vídeos aqui pra vocês. Até a próxima!